Agora vem cá, em 2024, o percentual de famílias endividadas no Brasil era de 77%, e segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Inclusive, em maio do ano passado, o percentual chegou a 78,8%, o maior patamar, isso desde novembro de 2022. Mas afinal, em meio à inflação, ao salário que muitas vezes não acompanha as nossas necessidades, como não ser uma pessoa endividada, hein? E refém do cartão de crédito? Para nos ajudar, eu recebo aqui no estúdio a gestora financeira Poliana Arnaud. Oi, Poli, bem-vinda! Mulher, essa resposta é a resposta de $1 milhão, né? Como não ser endividado? Porque muitas vezes, Poli, eu vejo muita questão do... é fácil você dizer, guarde 30% do seu salário, não compre mais do que você pode. Mas muitas vezes a realidade é que o que você tem ali realmente não dá nem para o mínimo, né? Para você ter aquela vida minimamente confortável. Então, guardar dinheiro parece algo impossível. Mas eu acho que muitas vezes a gente fica meio querendo, o famoso que a gente diz, tá dando uma de doido. Então, a gente não tem muita noção do que de fato a gente está devendo, o que a gente pode tirar ali do grosso, digamos assim, deixar só o grosso e tirar as gordurinhas, né? Esse primeiro momento é extremamente necessário, Poli. Com certeza. O primeiro momento que você precisa fazer, a primeira atitude que você precisa ter para controlar os seus gastos e viver de acordo com o que você ganha é anotar os seus gastos. Tá. Então, o ideal é que você faça essa anotação ou numa folha de papel, né, se você preferir, ou no Excel, ou adote um programa, ou até se você não quero gastar com nada disso e folha de papel não consigo anotar porque é meu dia corrido, quando eu chegar em casa não vou fazer. Então você vai lá no seu celular, sempre vai ter um appzinho, né, de lembrete, você vai lá e vai anotando. Mas anotar é muito importante. Vamos pensar numa situação aqui de uma pessoa que recebe R$1.500 por mês, por exemplo, né? Vamos colocar aqui... o salário dela. Vamos pensar aqui R$1.500. Tá. A primeira coisa, às vezes, que acontece é meio que ficar no cartão de crédito, né? Você já tem ali, então você pensa sempre assim, no cartão, eu vou passando no cartão. E aí eu vou organizando tudo isso. Se você já está devendo muito no cartão e você está vivendo acima desse valor, muitas vezes escolhendo ali aquelas contas para pagar, qual seria o primeiro passo? Geralmente a pessoa vai ter mais de um cartão, geralmente são pequenas parcelinhas, que eu sempre digo, não importa o preço, é o tamanho da parcela. Só que de parcelinha em parcelinha, quando vê o estrago tá grande, né? Aqui a gente tem que primeiro entender o que são gastos fixos e variáveis. Poderia ser um bom caminho? Eu acho que para a pessoa física, que eu chamo de pessoa física, né? No primeiro momento, primeiro ele precisa... anotar, tá? Quando você vai anotar, é absolutamente todo o gasto que você... É um bombom que eu comprei, é um estacionamento que eu paguei. Você só vai ter esse controle financeiro, por isso que ele é importante você anotar na hora, né? Fiz o gasto, anotei. Eu vou tomar um cafezinho, é só R$20. Sim. Então, fiz o gasto, vou lá, anoto dia 20/4, certo? Coloco meu café... Especifica, também é interessante deixar bem claro do que foi aquele gasto, né? Exatamente. Tá. Então, veja só, essa especificação que eu coloquei aqui, café, ela é o que a gente chama de categorizar. Tá. Por que você vai categorizar? Porque no final do mês, depois que você elencar tudo que você gastou, você vai agrupar as despesas. Aquelas despesas que são juntas, tipo café, um almoço fora, coisas que são supérfluas, que a gente vai chamar de despesas variáveis, tá? Que elas não são fixas. Certo. E outras que são fixas, como aluguel, telefone, condomínio. São despesas que você tem ali todo mês, faça chuva ou faça sol. E já basicamente é o mesmo valor que você paga, né? Exatamente. Que até eu dizer, conta de energia, conta de água, só que às vezes a energia você fica meio que... vem um pouco, né? Mas aí entra também como conta fixa? Entra, conta fixa. A conta fixa é classificada se ela ocorrer todo mês. Tá. Por exemplo, você tem um filho, ele vai à escola, então ela é uma conta fixa. Certo. Todo ano você vai ter aquela mesma conta todos os meses. Entendi. Então, a partir disso, a gente vai ter noção de onde a gente tem gastado mais, né? Porque às vezes você diz assim, rapaz, não tô vendo de onde eu
gastei tanto dinheiro. Piafeira, comprei 3 negocinhos, acabou. Eu não saio nem de casa direito, não compro roupa. Só que quando você para analisar, é que você vai entender de onde está vindo seu gasto. Você só vai entender se você fizer este levantamento diário, né? E mensalmente você analisar. Você precisa analisar. Por que analisar? Porque você precisa entender para onde está indo o seu dinheiro. Então, você tem que agrupar, né, as despesas e saber em que você está gastando tanto. E, principalmente, você tem que tornar isso uma parcela do seu rendimento. Como é que você vai fazer aqui? Você vai pegar este valor de R$20, certo? E dividir pelo valor de R$1.500, que é seu salário. Certo. O resultado que der aqui, vamos dizer que aqui deu... Vou fazer a conta. Peraí que eu vou pegar o celular. Desculpa aí, Serginho, mas eu vou fazer essa conta que eu quero aprender isso, que eu vou ficar próspera. Ai, meu Jesus, abri meu Instagram. Como é? 20 dividido por 1.500. Vai dar um valor embaixo. 0,013333333. 013. É. Pronto, eu vou até a terceira, tá? Vou botar mais uma aqui. Isso aqui, multiplicado por 100, vai dar 1,33%. Então, certo. Este gasto aqui, ele representa na sua renda 1,33%. Então, você vai fazer isso em todos os gastos. Aí, depois que você fizer isso, você vai saber aquele que está representando uma maior, é mais representativo. Sim. Dentro do que você ganha. Entendi. E a partir disso, você vai tomar decisões de como controlar e de como melhorar. Não ir mais para café, não comprar mais roupa. Aí, beleza. Anotei tudo, vou ter essa visão. Aí, só que eu já tenho, além dessas dívidas, esses gastos diários, eu já tenho uma dívida a longo prazo. Por quê? Porque eu comprei no cartão parcelado e aí eu vou passar ainda 1 ano. Às vezes, quando é um financiamento, você ainda tem 3 anos para pagar pela frente. Como é que a gente coloca, né, esses outros gastos? Daquelas parcelinhas bestas que vão entrando, que você diz, não, mas depois a gente resolve isso aqui. Um cafezinho hoje não vai matar ninguém. R$20 a mais ou a menos, eu não vou ficar mais rico nem mais pobre. Vai dizer que tu não diz isso toda vez. Tô ligada em você. Como é que a gente faz também essa questão do planejamento de pensar? Eita, a partir de junho eu tô mais folgada. A partir de até agosto eu não posso mais comprar nada, mas aí depois de agosto eu vou me organizar melhor. O que é que a gente tem que ver lá daquelas parcelinhas? Que às vezes quando dá o 12/12 a gente diz, opa, é meu momento de começar uma nova dívida, né? É verdade. Olha só, para facilitar para o espectador, eu vou orientar que vocês comecem fazendo esse levantamento pelas despesas fixas, que já foi explicado o que é. Isso. Então, você já vai saber, inclusive, apesar da gente financeiramente não considerar uma despesa fixa, o seu endividamento, ou seja, o seu parcelamento, você vai colocar lá como se despesa fixa fosse. Por quê? Porque aí você tem ali, no final, quando você somar, você vai saber exatamente quanto sobra para você gastar com um cafezinho, com uma viagem na casa de alguém, para visitar alguém em outro estado, em outra cidade, com outras coisas que vai estar mudar ali, o celular, coisas assim, né? Coisas assim. Vai sobrar aquele valor. E aí você vai ser capaz de entender. Eu posso ou não me endividar mais? Sim. Eu posso ou não ir para esse show? Eu posso ou não ir para o São João de Campina Grande, por exemplo? Então, é desta forma que você vai começar avaliando. Ô, Polly, às vezes acontece muito, né, de o casal ter ali uma combinação, digamos assim, né? Um ganha mais do que o outro, aí eles definem. Então, eu pago a parcela do apartamento, tu paga do carro, a feira a gente se ajuda e meio que o dinheiro é de cada um e cada um vai gastando ali como quer. Seria interessante ter esse planejamento conjunto, no sentido de entender assim, olha, apesar de você ganhar mais, eu ganho menos, mas dá uma equilibrada aqui, porque às vezes tem aquelas comprinhas por fora, aquelas coisas que às vezes você acha que vai estar com uma quantidade de dinheiro, quando vê naquele mês sair um pouquinho. Às vezes tem muito isso, né, de dizer, o dinheiro é meu, então eu gasto como quiser. Como é que seria essa combinação quando a gente fala desse planejamento familiar mesmo, de todos sentarem, de todos analisarem, não ficar escondendo, mas deixar claro ali o que é que está acontecendo para ver de onde conseguiria puxar uma verbinha a mais, digamos assim? Falar sobre dinheiro entre casais é uma situação bem delicada, por incrível que pareça, apesar de ser muito importante, certo? Porém, eles muitas vezes ficam receosos de criar um atrito. Mas a gente tem que entender que é importante essa conversa até para que o outro entenda que você tem um limite. Sim.
Então, as despesas domésticas, elas precisam ser rateadas de acordo com o quanto você ganha. E o que seria ser rateada? Por exemplo, o aluguel, eu ganho R$ 1.500, meu marido ganha R$ 3.000. E o nosso aluguel é R$ 700. Então, eu vou dividir esse aluguel pela soma das duas rendas. Das duas rendas. Tá, os 3.000 do marido. Tá. Então, seria 5.000. Total, né? De renda da casa. Porque às vezes você diz assim, oxe, eu ganho menos e eu vou pagar igual a tu, Vou nada, tu que ganha mais que pague mais. Tá certo ou tá errado? A ideia. Essa é a ideia. Entendeu? Então você vai pegar o aluguel, dividir o aluguel todo, vou botar 1.000 para ficar mais fácil para gente dividir, né? Que é 1/5, no caso dá 25%. Então pega esses 25% e vai multiplicar aqui por cada salário. Então 25% aqui e 25% aqui. E eu não vou saber fazer de cabeça, mas vamos dizer assim, dividido por 4, 15, dividido por 4, dá R$300 para esse e 700 para o próximo. Certo. Então seria assim, a parcela de quem ganha mais vai ser um pouco maior, porque é a capacidade de pagamento daquela pessoa. Certo. Isso eles vão fazer nas despesas todas, fixas. Né? Sim, que são relacionadas aqui. Só para a gente encerrar, Poli, é interessante também, quando for fazer a feira, já ir com um valor determinado e o que passa, ver o que é prioridade e o que passar não entra, que às vezes você vai, faz uma feira ali altíssima, porque diz, eu vou pagar no cartão, não tem problema, né? E às vezes eu acompanho muita gente que vai ali mesmo com aquele dinheiro contado que diz, se passar disso não dá. E aí procura ali itens que sejam semelhantes, mais baratos, também é interessante definir isso. É interessante que se você tem uma renda limitada, que não tem oportunidades de aumentar naquele momento, você ter um orçamento para esse tipo de despesa. Exemplo, feira, escola, pós-graduação, o que for. Você vai estabelecer quanto que eu posso arcar por mês daquele valor. E aí eu vou tentar manter a minha feira ali e vou acompanhando. Você não está anotando todo dia? Sempre que fizer a feira vai anotar. E vai saber exatamente, por exemplo, hoje eu quero comprar um chocolate um pouco mais caro. Então, eu não vou comprar porque eu já não posso mais, eu preciso comprar com outras coisas prioritárias. Tu entendeu que o negócio é resolver, não tem essa de dizer, vou levar. Não pode, tá? Tem que, de fato, viver com o que pode mesmo, né? O que recebe, não dá pra querer luxar às custas dos outros, né, Poli? Não dá. Vamos seguir essa maravilhosa lá no Instagram, Poliana Arnaud, tá aí na tela, né? Vai lá acompanhar a Poli. Obrigada, viu, lindona? Até a próxima.